tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tem Tempo para Perguntas. Sabe que quando o Júlio Matos, né, Yara, o pessoal do TDC aqui, a gente começou a pensar no podcast, a gente pensou o seguinte, toda vez tem palestra, chega no final, o palestrante pergunta, tem tempo para perguntas? E aí, quase sempre, tem tempo para uma pergunta, ou não tem mais tempo para perguntas. E aqui no podcast Tem Tempo para Perguntas, a gente tem muito tempo para perguntas, certo? Então, estamos aqui, é um prazer enorme, Bruno Souza, aqui dentro do TDC São Paulo, o evento está lindo, maravilhoso, e a gente vai bater um papo aqui com dois grandes amigos, que eu vou pedir, começar apresentando assim, primeiro, eu tenho aqui Helder Moraes, que é Java Champion, trabalha na Red Hat, viaja o mundo inteiro aí, falando de tecnologia. Boa noite, né? Boa noite. Pode ser boa noite. Pode ser boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Helder Moraes. Seja bem-vindo aqui ao podcast Tem Tempo para Perguntas, meu. Bom, primeiramente, bem-vindo você que está assistindo a gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Zílio, por mais um bate-papo. Costumo falar que o legal de quando tem evento em São Paulo é que a gente se encontra, né? Efetivamente. Chega né? de falar pelo grupo, né? A gente fala todos os dias pelo grupo e de vez em quando aqui no podcast. Então, É isso aí. muito bom. Obrigado aí pela conversa e vamos bater um papo. Muito bom. E temos aqui também ele que é o mais novo Java Champion brasileiro, certo? Ele é mais novo? O Elias foi uma semana depois. O Elias foi depois. Mas Então, a história do Elias é que ele foi nomeado antes, ele foi anunciado depois. Por causa do evento lá, entendi. lá na Holanda. Não, lá na Holanda. Então, mas que seja, mais ok, mas tudo bem. né? No Brasil, pronto. Um dos mais fantásticos Java Champions de toda a história, tá certo? Posso fazer uma coisa melhor ainda. Estou aqui com meu grande amigo, professor, dono de empresa, né? Professor empresário, pai de um time de futebol. Quase. Né? Certo, tá chegando, né? Tem que começar. Tá na pegada. Estamos aqui com o professor Isidro. Tudo bom, professor? Pô, graças a Deus, tudo bem, Bruno, Helder. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. E assim, é aquilo que a gente fala, né? A gente se fala e ainda chega num podcast e tem assunto para falar, né? É isso aí. Galera, nós vamos fazer vários assuntos diferentes aqui. Eu tenho aqui uma lista de perguntas capciosas na internet. E a gente estava conversando antes aqui e a gente disse que a gente pode falar de qualquer assunto. E só tinha um assunto que a gente não podia falar e eu vou começar com esse, obviamente. Tá certo? Então, pessoal, agora nós estamos aqui há 3 dias atrás, foi o lançamento do Java 23. Né? E a gente sabe que acabou de sair. Né? Tem muitas questões aí e tudo mais, mas a minha pergunta é o seguinte, qual é a importância de Java hoje no mercado, certo? E começar por essa, depois eu queria saber qual é a importância da gente ter essas várias versões de Java a cada 6 meses. Vamos começar, Helder. Cara, é assim, né? Eu não sei se ainda se mantém esse dado, mas a última vez que eu vi, 100% das empresas da Fortune 500 usavam Java. Só por isso, Isso é um bom indicador, não tem né? muito o que discutir, né? Tipo, as maiores empresas do mundo estão usando e engana quem pensa que é só aplicação antiga, que eu tô só mantendo. Cara, as empresas que realmente fazem trabalhos pesados, assim, os caras estão usando Java 21, Java 22, provavelmente já estão com planos para ir para Java 23. Inclusive, a gente tem vários amigos, né, trabalhando em empresas desse porte. Então, é uma plataforma e eu costumo dizer que o Java é um ecossistema já, né? Já não é só uma linguagem, nem só uma plataforma, ele é um ecossistema. Então, ele traz consigo muita coisa, tanto de tendência de mercado também, mas também do ponto de vista de manter, o Bruno sempre fala, né? O Java sempre foi uma linguagem de produção. Sim. Então, assim, eu não me importo que o Java não seja a primeira linguagem a lançar a feature, qualquer que seja. Porque eu sei que quando lançar não vai dar pau, eu sei que vai funcionar, eu sei que já está maduro, eu sei que o uso foi pensado pelas maiores mentes que a gente tem no mundo sobre o assunto. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Muito bom.
Muito bom. E vocês, Ida, o que Eu você acho o acha? seguinte, né? Eu tava outro dia, inclusive, ouvindo um podcast que tava o Jefferson do Linux Tips falando, né? E num determinado momento surgiu essa ideia, e linguagem, né? E ele falou assim, ele comentou uma estatística, né? Aí eu tô comentando também o que eu ouvi dele, tá? Que 70% dos containers do mundo, da infraestrutura de containers do mundo, rodam aplicativos Java. Então, assim, é um negócio, no mínimo respeitável, Uhum. né? Não é porque nós todos somos Java Champions, a gente trabalha com o ecossistema Java. Mas eu penso o seguinte, você está usando uma linguagem consolidada, uma linguagem que tem projetos, desde projetos de inovação até projetos de altíssima complexidade, pensando, por exemplo, numa instituição financeira, uma instituição bancária, um sistema de streaming como o Netflix, que a gente está até comentando aqui. Onde que está o grande barato? Você com Java tem estabilidade e previsibilidade. Por quê? Hoje eu tenho uma aplicação rodando, sei lá, em Java 17. Qual é o impacto de eu migrar apenas a máquina virtual para uma nova versão? Então, essa retrocompatibilidade que o Helder falou muito bem, me dá muito mais tranquilidade, porque às vezes migrando somente a máquina virtual, eu vou ter um ganho de performance, porque da 17 para 21 corrigiu um monte de pequenas falhas, houve um monte de melhorias que podem individualmente ser pequenas, mas se somadas a toda aquela base que eu já tenho instalada, eu consigo até um ganho de desempenho, economia de recurso, e eu consigo ter o meu time muito mais disponível para desenvolver novas coisas. Então, eu vejo muitas vantagens em ter uma cadência de releases maior, porque você tem mais correções de erro, melhorias de performance, etc. E você mantém o seu time sem precisar daquela, putz, mudou a versão, vai quebrar tudo. Você não tem muito essa preocupação. Óbvio, algumas coisas mudam, outras coisas são inclusas, mas você sempre tem aquela preocupação do preview. O preview feature, acho que é um negócio muito bacana na infraestrutura Java em termos de compilação. Porque você pode fazer um teste e falar assim, deixa eu só habilitar essa feature aqui para ver se eu tenho retrocompatibilidade com toda a minha base instalada. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Inclusive é interessante, né? Porque às vezes o pessoal fala, já eu só funciona para projeto pequeno. E aí vem o Java, Cara, um dos grandes cases de Java que a gente tem no mundo, né? Porque exato. os caras... Que, diga-se de passagem, um dos responsáveis por implementar isso está aqui na nossa frente. Não, pelo amor de Deus. Exatamente isso. É sério. Depois você vai contar a história da release cadence aí pra galera. Mas você lembra, né? A gente tava era num Oracle Code One Aham. em São Francisco, encontramos que é o arquiteto do Java O Brian, O Brian Getz, Brian É, Getz. Brian Getz, aham. E eu lembro que ele falou, né? Falou, olha, até então, quando era uma semana de lançamento de uma versão nova de Java, Nossa. que era a cada 3, 4, chegou a teve uma versão que foi em 5 anos quase. 6 anos, eu acho, é. Ele falou, cara, a semana era um inferno. É. Os meses, não era nem É. semana, eram os últimos meses da release de Java antigamente eram infernais. E aí ele falou, agora assim, a gente tá lançando hoje e o time inteiro tá aqui no evento. Tudo bem. Por quê? Não é porque, não é isso. Porque assim, como eu lanço sempre, então eu não tô retendo aquela feature. Aqui deu um problema, eu já corrijo, já Eu não sai tenho daqui tanta agora. dívida técnica. Igual você falou da preview. Não tá pronto ainda. Vai ser como um preview e vai pra próxima. Então a gente consegue ter muito mais controle sobre o fluxo todo, né, da coisa. Realmente, eu fiz uma entrevista com o Brian Getz, né, quando a gente estava lá no Java One na última vez, e ele falava exatamente isso, que para ele a importância todo mundo está vendo do lado de fora, né, o quanto que Java está evoluindo, o quanto está crescendo, mas que o impacto para o time foi fantástico. Para mim, na verdade, Java poderia ser um bom exemplo para o que você ainda está fazendo na sua empresa, né, que muita gente pergunta assim, mas eu tenho que acompanhar essa versão de Java, mas eu acho que deveria. Né? Talvez não acompanhar na última versão, mas acompanhar a cadência. De a cada 6 meses você está usando uma nova versão de Java, nem que seja somente de teste, né? Para você poder estar acompanhando, porque realmente essa cadência de fazer atualizações é super importante. A gente estava, assim, cada vez mais raro, né? Mas eu estava no evento lá na Oracle, né? Acho que você estava lá também naquele evento da Oracle, né?
e a gente estava conversando eu estava conversando com uma pessoa lá e falou assim, não, porque a gente tá migrando para o Java 8. E eu falei para ele assim, mas você está migrando para o Java 8, a quantidade de problemas de segurança que a sua empresa está correndo risco, não, então a gente está até sabendo, a gente até tirou o sistema não pode mais ser acessado da internet. Caramba. Então assim, então o cara começa de fato, a tirar funcionalidade, tirar acesso dos usuários, porque ele está com medo, né? Porque está usando uma coisa muito antiga e não precisa, galera. O Isidro falou aqui sobre a retrocompatibilidade. Assim, você mudar a máquina virtual Java tem um impacto que é relativamente pequeno. Sim. Então, você não precisa mudar a sua aplicação, não precisa portar para as novas funcionalidades, não precisa nada disso. Você precisa testar, né? Você precisa rodar a sua aplicação na máquina virtual Java. E hoje é muito fácil você manter um ambiente de teste. É muito tranquilo. Você fala assim, Container. cara, vou baixar Bota um no container, container. isolo minha aplicação, boto lá, faço. É que aí envolve algumas outras coisas, vamos dizer assim, periféricas, né? Não é simplesmente só ir lá, baixei um container, coloco o novo código Java lá e deixa executar. Você tem que ter minimamente um processo de teste, você tem que ter algumas métricas para ver se efetivamente, não somente em cobertura, mas em termos de funcionalidade, se os seus testes continuam sendo válidos na nova infraestrutura. Você vai ter algumas coisas que vão estar depreciadas, infelizmente, mas aí você vai ter que fazer algumas pequenas adaptações. Mas eu quero pegar esse gancho que você falou aí, Isidro. Você falou assim, né? Não é só a máquina virtual, tem outras coisas. Sim. Né? E quando a gente fala de outras coisas, hoje em dia, eu estou sempre vendo isso, né? Java agora está com 20 quantos anos de Java aí, né? De Quase 95, 30, né? Quase 30 anos de que vem, Java. 30 anos. Então, quase 30 anos de Java. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de profissionais que estão com Java há muitos anos, há 15, 20 anos, que são profissionais sênior, são profissionais que estão tendo que lidar com essas outras coisas. Sim. Não é só Java. Então, como é que está a vida hoje, principalmente você que está ensinando a galera, que está muita gente começando, como é que está a vida hoje do profissional Java, do profissional de desenvolvimento de software, esse monte de arcabouço, né, ambiente de teste, container, nuvem, como é que a gente lida com tudo isso com o desenvolvedor de software hoje em dia? Hoje é mais, assim, se a gente pegar, né, fizer um histórico evolutivo, sei lá, 20 anos atrás, a gente nem tinha software conectado na quantidade que nós temos hoje. Então você tinha muita coisa standalone, o máximo é um client server. Boa parte dos softwares que a gente desenvolvia eram desktop, então você tinha um único framework desktop, que era basicamente o Java Swing. E aí você tinha um conjunto de componentes extremamente limitados, então assim, fazer software é meio receitinha de bolo. Então você tinha lá uma separação de camadas, tudo bem, o banco numa máquina, e um acesso remoto e beleza. Isso, vamos dizer assim, servia muito bem. A partir do momento que você começa a portar esse código para a nuvem, para um ambiente distribuído, aí você começa a ter especialidade de front, especialidade de back, especialidade de infra. A partir do momento que você tem essa questão de, poxa, o meu software precisa ir para a nuvem, escala já não passa a ser apenas um desejo, passa a ser um requisito. Então eu tenho que criar software escalável. Aí você começa a pensar num monte de questões sobre arquitetura. Eu preciso ter entregas mais rápidas, porque o movimento Agile me preconiza que erre rápido, conserte rápido, itere rápido. E se a gente parar para pensar, antes, Java, no ciclo de vida de um software, ele ocupava, 80% do esforço. Hoje, essa porcentagem do esforço Java, dependendo do software, ele ocupa menos percentual. Porque você tem toda uma parte de front, você tem toda uma parte de configuração, você tem toda uma parte de infra. Então você fala assim, a linguagem back-end, ela foi meio que, vamos dizer assim, sendo suprimida, assim, apertada. Não, o software é a mesma coisa, teoricamente o software deveria fazer a mesma coisa, assim, mas eu tenho um frontzão que exige uma equipe grande, eu tenho uma infra que exige outra equipe, e eu tenho o back que exige outra equipe, eu tenho banco de dados que exige outra equipe. Então, mas como é que o cara que está começando Vamos lá. vê isso aí, sim? Cara, Vê tudo geralmente, pela experiência que eu tenho com os meus alunos, todo mundo fala assim, eu nunca vou dar conta. É. Eu nunca vou dar conta de fazer um negócio desse.
E quando você começa a perceber quais são as efetivas responsabilidades e eu acho que essa é uma coisa que eu tento incentivar muito nos meus alunos. Você renegar o histórico é muito prejudicial. Então eu sempre gosto de fazer, pelo menos em algum momento, assim, gente, ó, como a gente chegou no ponto que nós estamos hoje? Então a gente vem lá, ó, software, command line, você tinha 80 colunas por 25 linhas, era só isso que você tinha para poder fazer uma interação. E a gente vê toda essa evolução do desenvolvimento. Você não tinha teste, você não tinha... Lembram do Clipper? Lembram do Clipper? Ô, Isidro, Eu sou muito jovem. Cara, não, nós todo estamos- mundo nós- com você cabelo não vai branco. sair de Java 23, que saiu essa semana, pro Clipper. Cara, mas naquele momento você tinha arquivos binários que serviam como banco de dados. Ah, sim. E hoje você tem bancos de dados relacionais, não Arquivos Visan no relacionais. COBOL. Exato. Então, assim, existe todo um processo evolutivo que, se você consegue contextualizar todos esses componentes, a pessoa, o meu aluno, quem está aprendendo, consegue entender um pouco melhor. Fala assim, ah, tá bom, eu sei que agora eu tenho mais peças do quebra-cabeça para montar, mas no fundo, o propósito que tinha 10, 15, 20 anos atrás continua sendo o mesmo. A única diferença é que o meu quebra-cabeça está um pouco mais segmentado, mas a moldura final tem que permanecer a mesma. Isso é legal. Beleza. E, Helder, saindo um pouco, né? Quer dizer, esse é o cara que está começando, tem que ter essa visão, né? É importante, não tem jeito, né? Por mais que... E dá medo mesmo, né? Dá Poxa, medo. tem muita coisa. Mas você trabalha com outro lado, né? Você trabalha com um cara que já é sênior, né? Que já está nesse outro lado. Como é que o sênior vê isso? Ele também está com esse mesmo sentimento de que tem muita coisa? Ou o sênior está nadando de braçada? Como que está essa situação do outro lado da carreira? O que eu vejo é que o nível de desespero ele cai, né? Com o tempo. Porque assim, continua sendo muita coisa. Sim. Mas o sênior já percebeu que ele nunca vai dominar tudo que tem. Que é o desespero do júnior. O júnior olha e fala, ferrou. Exato, Ferrou, não dou conta. E não tem que dar conta. Porque ele não vai fazer tudo. Se tem Ele não vai uma... conseguir se especializar em tudo. Não existe. Assim, é pra vida e não consegue. E uma coisa que eu vejo que com a maturidade do mercado, costumo brincar que quando eu comecei todo mundo era full stack, né? Todo mundo. Porque era verdade. A gente só não chamava full stack. só né? não tinha nome bonito, né? Mas assim, cara, a gente não é que a gente fazia só a tela e o back, a gente fazia absolutamente tudo. A gente gerenciava o projeto, a gente especificava, a gente criava as tabelas no banco, a gente criava o banco, né? Exato. Enfim. Mas por que hoje a coisa está mais segmentada? Porque a tecnologia amadureceu, os frameworks amadureceram, as metodologias amadureceram. Então o sênior ele começa a falar, beleza. Meu caso, por exemplo, eu acho data science uma ciência fantástica. Só que eu assumi que eu não vou me especializar em data science. Eu sei o suficiente para eu conseguir interagir com alguém que trabalha com data science e eu vou fazer minha parte do projeto e ele vai fazer a dele. Então o que eu vejo no sênior é que ele consegue entender assim, cara, beleza. Então eu sei poucas coisas, eu sei muitas coisas, menos do que o que tem para saber, mas eu consigo entregar mais resultado nisso. Então eu consigo ir mais a fundo, eu consigo ajudar mais com as minhas habilidades, dando mais foco naquelas coisas que realmente são minha especialidade. Então acho que a diferença é o nível de desespero. Eu diria o nível de serenidade, né? Tipo, um é. negócio tá pegando fogo e tá lá o sênior com a sua canequinha, vai ficar tudo bem. O Bruno fala, né, que Ou ele vai, assim, vai ficar tudo bem, né? se convencendo, né? Deixa eu me convencer. Convencendo, né? O Bruno fala, né, que o júnior sabe tudo, É. né? E o sênior, como é que você fala? Assim, o júnior é aquele cara que sabe tudo, porque ele só sabe o que ele sabe, né? E o sênior é aquele cara que ele sabe o que ele não sabe. E tudo bem. Tudo bem. E tudo bem, É. Ok. Até porque a gente estava tendo o hub de mentorias agora, né? E eu comentei que outro dia eu estava dando uma mentoria e um cara que era sênior perguntou, poxa, eu tô indo nas entrevistas e as pessoas não me perguntam mais coisas técnicas. O que está acontecendo? Deixou de ser importante? Eu não preciso? Falei, não. É que assim, com algumas perguntas e sabendo que você é sênior, eu sei que o seu gap técnico, vamos supor, se você não sabe alguma coisa que eu preciso, eu sei que você consegue aprender. Exato. Porque você teve que aprender um monte de coisa para chegar até aqui.
Então isso já não me preocupa muito mais. Uhum. Agora, as outras coisas relacionadas a nível sênior e pós-sênior, aí sim é onde eu vou saber se você consegue crescer, entendeu? Isso aí. Muito bom, porque realmente a gente tem, eu vejo muito na carreira assim, né? Tem quando a pessoa começa, né? Ele está numa situação de ter que aprender tudo, tá mas ele sabe aquele pouquinho que ele sabe. Sim. Mas aí quando ele começa a trabalhar, tudo que ele faz, ele cresce, né? Certo? Ele aprende uma nova coisa, aprende uma nova tecnologia, tem uma promoção, é contratado uma outra empresa. A gente tinha até uma situação engraçada que, uns anos atrás, a gente pegava muita gente que não tinha nenhum treinamento, nem nada, e a gente começou a treinar as pessoas que entravam no projeto, né? E o cara entrava no projeto, passava um treinamento de 3 semanas, e aí, quando chegava na 3ª semana, ele ia embora para outra empresa, porque o já risco, sabia né? mais, Exato. né? Então, assim, mas é isso, quer dizer, então a pessoa começa a crescer, mas aí ele vai chegando no nível, né? Vira pleno e tudo mais, e chega no nível de sênior. Muitas vezes ele não sabe mais o que fazer para crescer, né? Ele começa... a gente só pensa na parte da tecnologia, né? Isso que tá falando, né? Pô, é só entrevista técnica, eu quero saber mais, eu quero mais tecnologia. E fica meio sem saber para onde vai, né? Então, eu acho que é muito importante conversar com outras pessoas, entender o que está acontecendo, ter essa serenidade, que não é fácil, viu, galera? A gente sabe que não é fácil. Essa serenidade de não saber, né? Sim. Que é o que a gente estava até brincando aqui antes, certo? Que a gente, pô, não vamos falar de Java 23, porque Java 23 acabou de sair, será que... leu o né? release novo. Eu não li a release. Assim, mas é essa serenidade, pessoal, de você poder falar isso, você poder estar tranquilo, né? E você poder saber que você sabe aprender quando você precisa aprender, né? E é o medo do eu não sei. E muita gente, às vezes, tem problema com o eu não sei. Uhum. E não é... Cara, ninguém é oráculo aqui de conhecimento. Exceto a Oracle. Não, ok. Mas só no nome ali, né? Mas assim, esse é o grande ponto. O eu não sei, e aqui é bem o que você falou. Cara, eu sei até um certo ponto que é data science, eu já ouvi falar de tal framework, mas eu me reservo ao meu direito, minimamente, da minha circunstância, e falo assim, cara, eu opto por não me aprofundar nisso. Uhum. Mas eu posso conhecer um cara muito bom nisso, e eu te indico para você trocar uma ideia com ele, e tá tudo bem. Se você tocou um assunto bem bacana, vamos puxar para esse assunto então, tá Vamos certo? Eu gosto muito disso, certo? Eu digo que isso é filosofia Bambam, né? O Bambam foi aquele cara Do Big Brother. do Big Brother, ganhou um Big Brother uma vez. E eu assisti uma vez um Globo Repórter que entrevistava ele, né? Que tinha feito com dinheiro depois que ele ganhou e tudo mais. Tinha várias pessoas que tinham ficado milionário, perderam. E ele era um dos caras que tinha ganhado o prêmio e tinha crescido em vez de perder, né? Certo. E ele falava o seguinte, assim, olha, eu não quero ter carro, helicóptero, casa na praia, jatinho. Eu quero ser amigo de quem tem. E eu acho que... Excelente. Excelente. Eu acho que no nosso mundo é um pouco isso, né? Porque você tem, né, o Helder, por exemplo, é um cara super fantástico aí no server-side, o Isidro, né, um cara fantástico na parte dos fundamentos. Quer dizer, você saber, né, o Otávio Santana, que é o nosso amigo, você que é um cara aí fantástico em tantas coisas, mas em particular em NoSQL e na máquina virtual Java e tudo. Então, você conhecer essas pessoas faz uma diferença para sua carreira, né? Porque você poder ter alguém que você possa conversar, que você possa até... Eu entendo essa história eu não posso dizer que eu não sei, né? A gente tem um medo mesmo. Você tá lá numa reunião... Você é e visto aí, como uma referência. o seu júnior sabe uma coisa que você não sabe. É difícil isso, eu entendo isso, né? Não é problema nenhum, tá, viu, galera? Inclusive, mas eu entendo a preocupação. Mas você poder ter um amigo que você possa falar, pô, Helder, eu não sei esse negócio, você pode me contar, né? O que vocês acham, assim, de você ter essas amizades, essa rede de contatos? Cara, tem um caso nosso, inclusive, que aconteceu que acho que ilustra bem isso. Entre 2016 e 2020, mais ou menos, eu fui muito focado no Jakarta-E. Foi quando eu publiquei os 2 livros, dei palestra em um monte de lugar só sobre isso. E eu lembro que em 2017 a Oracle resolveu fazer aquela transferência do Jakarta-E da Oracle para a Eclipse Foundation. Quer dizer, Cara, transferido do Java EE pro Jakarta-E, né? isso, exatamente. E aí, cara, sei lá, deu um mês do anúncio, realmente, o Bruno me liga um dia, cara, vai ter uma reunião com o Mike Milinkovic, que é o presidente da Eclipse Foundation, né, sobre a transferência do projeto. Quer participar? Quero, tava livre aquele dia, quero, né, beleza.
Eu achei que o Mike ia falar com 500 pessoas, ia ser um negócio de comunidade. Cara, tinha 8 pessoas na reunião contando com o Mike. Então tava o Bruno, tava eu, o Mike e mais algumas pessoas. E aí eu lembro que terminou, eu falei, caraca, velho. Eu tava numa reunião definindo o negócio aqui, aí eu fui conversar com o Bruno, aí o Bruno me falou, cara, eu poderia participar lá, né, sozinho, tá representando o Soul Java, mas para mim é muito mais importante ter na reunião alguém especialista no assunto. Sim. Porque você vai saber fazer as perguntas corretas, você vai saber entender muito mais o que ele tá falando. Então eu acho que é isso, quando você prefere se conectar com quem é especialista nas coisas que você não sabe, você, na verdade, o conhecimento presente ali, ele cresce exponencialmente. O pessoal fala assim, nossa, Isidro, você virou... Que nem, né, você anunciou, o Isidro é o mais recente Java Champion brasileiro, morando no Brasil. Então, o pessoal fala assim, Isidro, você é Java Champion, então significa que você sabe tudo de Java? Eu falo assim, vem cá. Eu abro o site da Central Repository do Maven. Falo assim, ó, vamos lá. Quantos packages tem aqui e quanto de armazenamento esse cara ocupa? Cara, dá, se eu não me engano, dá 9 peta de armazenamento. Assim, isso é o ecossistema Java. Dá pra manjar tudo isso? Então assim, não dá. E acho que essa é a parte legal. Por quê? À medida que a coisa evolui, né, e principalmente, eu acho que o meio open source foi um grande impulsionador disso. Todo mundo pode criar sua biblioteca, seu framework, seu componente. E isso gera uma diversificação tão grande, uma ramificação tão grande de especialidades, que não dá para você falar que eu quero... Se você fala assim, eu só trabalho com o ecossistema Java no back-end. Cara, é um universo intransponível. É um universo infinito. Eu trabalho com Java para Machine Learning. É outro universo intransponível. E todo mundo está dentro do mesmo ecossistema. Então, assim... Você tem um monte de especializações. É natural que você não consiga abranger tudo isso. Entretanto, eu acho que você precisa ter condições de conversar com todos. Que é aí que a parte que eu acho que assim, você tendo uma visão ampla, sólida, daquilo que se trata, você consegue começar uma conversa. Depois você fala assim, ok, eu consigo chegar só até a página 2, dali pra frente deixa quem trabalha no dia a dia com isso. Mas eu acho que é muito válido você ter essas amizades. E o quanto mais você se cercar, muito mais vontade. Querendo ou não, você vai perceber que outras pessoas também querem ter a sua companhia ali perto. Porque em algum momento você sabe alguma coisinha que aquela pessoa que quer você perto não sabe, e isso te ajuda também aquela outra pessoa. Esse processo todo do networking, né, de você conhecer as pessoas, de você ter os amigos, de você participar, é super importante para a sua carreira como um todo, né? Então, você está aqui na sua carreira, pensa quem são as pessoas que estão perto de você, quem são as pessoas que você tem essa confiança de poder falar e como expandir essas possibilidades, né? Então, vem para o TDC, onde nós estamos aqui agora, a quantidade de gente bacana que tem por aqui, converse com seus amigos, incentiva os seus amigos a terem as suas especialidades também, né? Participe de grupos de usuários, onde você pode fazer, porque o que é importante, o Isidro falou uma coisa interessante, que é assim, você poder conversar com as pessoas. Ah, isso é legal. E para poder conversar com as pessoas, pessoal, você precisa de uma coisa que é muito simples, mas é uma das mais complexas. Você precisa de vocabulário. Então, a gente tem aqui, quando a gente está falando, a gente é capaz de conversar em português, porque a gente tem um vocabulário, mas a gente não está simplesmente conversando em português, a gente está conversando em techniquez, a gente está conversando em javanês, tá certo? A gente está conversando uma linguagem que não é só você saber falar português. Eu sempre tenho uma história que, quando eu entrei na faculdade, logo no meu primeiro ano, teve um congresso lá na USP, e era um congresso de computação, né, internacional. E eu falei, cara, que massa, eu vou participar desse negócio, eu sei inglês, certo? Então, vou poder participar desse congresso internacional. E aí eu fui participar, e eu tava lá naquele negócio, e a galera mostrava, pra você ter uma ideia, faz um bocado de tempo, era aquele flip chart, né? Que você colocava aquela folha transparente, né? Não, o cara colocava a folha transparente. O retroprojetor. Retroprojetor. O cara coloca, não tinha computador ligado, né? Era no transparente. É a mesma coisa. Quem fala, é o pai do slide. O pai do slide, exatamente. E aí,
você, né, os caras colocavam um número gigante e falavam assim, não, porque se esse número aqui é primo, aí colocava outro número gigante, esse número também é primo. E eu falei assim, galera, eu entendia as palavras que eles estavam falando, mas eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu só decodificava a palavra, Né? eu ficava na análise léxica. Sabia que era português, né? Era inglês, era tudo inglês, né? Tá, inglês, Então, assim, eu entendia o inglês, mas eu não entendia, assim, hoje, né, depois que eu aprendi, né, criptografia e tudo mais, era toda uma discussão de criptografia, números primos, etc. Né? Então, muito tempo depois eu vim entender. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, galera, mas eu não tinha o vocabulário para acompanhar a conversa. Isso é fundamental, porque hoje você pode até não conhecer data science, pode até não ser um expert em inteligência artificial, você pode até não ser um cara muito bom em, sei lá, em JavaScript, mas você tem que ter o vocabulário para você poder conversar com as pessoas, você poder entender o que está acontecendo, você poder entender as discussões e tudo mais. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais. É difícil, porque é muita coisa, né? Isso é um drama que muito gestor tem, né? Também. Quando a gente conversa com gestores, o pessoal fala assim, eu não consigo falar com a minha equipe de dev. Exato. Porque os caras estão num nível técnico tão profundo que eu falo assim, cara, eu quero uma tela para fazer um cadastro assim, assim, assim. Todo mundo fala de Docker, Kubernetes, orquestração e observabilidade. Isso. Os caras ficam loucos. Pois é, mas por isso que é importante, é fundamental. Exato. A gente construir esse vocabulário, né? Eu posso contar uma história Então, assim, rápida? eu passar para você mesmo, se você assim, porque você tem ajudado esses sêniors que estão nessa dificuldade, né, de acompanhar as coisas. Como é que a gente aprende vocabulário, né? Não sei se a sua história que você ia contar sobre isso, mas Tem a ver com isso, acho que vai ilustrar bem. Eu vi um cara outro dia que eu faço um trabalho lá com ele comentando assim, que ele estava chegando num círculo novo de pessoas que ele não convivia até então. E aí ele descobriu que tinha 2, 3 pessoas ali daquele grupo que eram importantes, que o pessoal gostava muito de vinho. E aí ele foi, cara, estudou algumas coisas de vinho, aprendeu e tal, e aí rolou um jantar e o cara conversando de vinho com o pessoal. E de vinho, assim, o cara foi a fundo mesmo. E aí acabou que rolou uma parceria, os caras trabalharam junto, o cara ajudou pra caramba o negócio dos caras, e aí foi rolar lá um evento, e os caras queriam premiar ele com alguma coisa. E aí eles, pô, o que a gente dá pro cara? Pô, o cara manja muito de vinho, vamos dar um vinho. Aí compara, acho que um Alma Negra, sei lá, um puta vinho caro lá, e foram e deram o vinho pro cara. Mas o cara agradeceu e tal. Aí acabou que os caras ficaram muito amigos, passou, sei lá, 1 ou 2 anos, o cara que deu o vinho tava na casa dele, e aí tá lá, e aí ele vê o vinho. Guardadinho. Pô, não é aquele vinho que a gente... Pô, cara, você não bebeu? Aí ele falou assim, não, eu não bebo. Pô, como você não bebe, cara? Eu falei, não bebo. Eu falei assim, mas caramba, você manjava tanto de vinho. Não, eu aprendi vinho porque era importante pra vocês, não porque era importante pra mim. É isso. Então, e é isso que eu falo pra galera. Os caras ali. Quando você vai conversar com alguém sobre alguma coisa, e aí falando no sênior que você perguntou, né? Até a gente começou isso agora. Pô, cara, eu não consigo convencer o meu chefe a migrar do Java 8 pro Java 21. Provavelmente... agora 23, né? Tem que ser 23. Agora assim, 23. Acabou. Provavelmente, e aí fica a dica, né? Você tá usando argumentos que são importantes para você. E não que são importantes para ele. Então, se eu chegar pro cara, não, vamos a gente tá no 8, cara, no 14 saiu records. E a gente tem que usar records, porque agora não precisa de Lombok, que não é verdade também, mas embora Lombok, enfim. Ok. Enfim, É polêmico. Cara, seu chefe não sabe o que é records, o que é Java 8 e nem o que é Lombok. Se ele não for um cara técnico. Java. Entendeu? Se bobear, Agora sabe, sim. Agora, se eu chegar para ele, por exemplo, no que você falou, cara, a gente consegue migrar sem recompilar a aplicação e só pelo ganho de performance da JVM. A gente vai ter economia no Eu fim vou do ter mês. 15% de ganho de performance, o que vai fazer com que eu rode a mesma operação gastando 15% a menos na nuvem. Opa! 15% a menos na nuvem, o cara começa a te ouvir. Ele pode não aprovar, mas ele tá te ouvindo. Porque você tá entrando no vocabulário do cara. E, cara, toda a negociação que a gente faz, quando a gente começa a passar mais esses níveis, ela vai passar pelo nível de convencimento de falar o que é importante pro cara. E acho que é um pouco do que se espera de um sênior também num ambiente corporativo. Porque assim, eu quero alguém que tenha uma expertise técnica alta, que mesmo não tendo, sei lá, especialidade numa determinada ferramenta, ela vai conseguir se virar e aprender.
Mas aquela pessoa também tem que olhar para o negócio. Ela tem que olhar para o business. Ela tem que se sentir meio que dona daquilo lá. Vamos dizer assim, o famoso, né? Responsável pelo sucesso. Corresponsável pelo sucesso, que é um jargão que o pessoal do mundo corporativo gosta de usar muito. Mas é um pouco disso. Eu falo assim, ó, eu não tô aqui apenas para executar tarefas. Eu tô pensando um pouquinho além. Eu tô pensando no meu usuário. Eu quero melhorar a experiência do meu usuário. Eu quero melhorar vamos dizer assim, a produtividade, a lucratividade, a performance da empresa. Então, essas outras coisas periféricas, vamos pensar assim, acabam se tornando pontos que pesam muito na balança e a parte técnica, ela fica meio que... Não preciso me preocupar do ponto de vista do recrutador. Por quê? Porque eu sei que se você chegou num nível de senioridade, uma coisa é certa, você ralou. Você ralou muito. Então eu sei que você consegue dar conta de aprender. E aprender relativamente rápido. É assim, e uma preocupação que eu tenho quando a gente conversa sobre essas coisas é esse monte de tem que, né? O cara tem que. A gente tem que, certo? Assim, porque a gente tava falando antes da conversa aqui, que eu acho que nem é exatamente o nosso foco. A gente tava falando, por exemplo, né? Você tem, a gente brincou aqui no começo, você tem vários filhos, tá certo? Sim. O El tava me falando, né, das conquistas da filha dele nesse momento e tudo mais. E eu acho que muitas vezes a gente fica... Assim, eu, por exemplo, tenho vários mentorados meus que têm criança pequena. Então, assim, a gente acaba ficando muito nessa vibe de a gente tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que fazer não sei o quê, tem que conhecer do negócio, tem que conhecer Java, tem que. O que a gente realmente tem que? Tá certo? Né? Quando a gente olha, eu sempre falo isso, pessoal, eu falei isso, acho que falei isso pro Elder Moraes uma vez, de que a gente às vezes acaba tendo amizades, né, que estão num nível similar ao nosso, assim, né? Então, uma pessoa é casada, tem filhos, certo? Assim, é mais fácil de você lidar com aqueles mesmos problemas e tudo mais. Compartilha circunstâncias e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que até nos une aqui, os três, né? O Eldo até falou, a gente se fala todos os dias, tem um grupo, né, que a gente se fala todos os dias, um grupo, nós três aqui. Então, e eu vejo que chega uma hora na nossa carreira que a gente tem prioridades diferentes, né? Sim. E assim, no meio do monte de tem que o Zito falou aqui, ele falou assim, não, porque não sei o que lá do recrutador, né? Então, tem aquele momento que você tem que, porque está focado no recrutador, tem Sim. outro momento que você hoje não tem aqui, porque está focado na família. Como é que é isso, Eldo? Você que já passou por tanta situação aí. Outro dia um mentorado meu chegou assim, cara, perguntou alguma coisa lá e usou JavaE, né? Escreveu JavaE. Aí eu fui responder e terminei e falei assim, ó, mas só uma correção, é Jakarta E, né? E eu entendo, né? Porque muita gente ainda assim, só que assim, tem empresa mesmo, que ainda escreve Java 2EE. Sim. Cara, Java 2EE mudou em 2006. A gente está em 2024. E aí eu falei pra ele, cara, se uma empresa... E aí ele falou assim, mas a gente tem que entender, tem que, né? Tem que... Que às vezes o recrutador... Aí eu falei assim, cara, se um recrutador não sabe o nome das tecnologias para as quais ele está te trabalhando, tá te contratando para trabalhar, será mesmo que você deveria estar considerando isso? Porque se o cara não sabe nem o nome do que você vai usar... É gente que acha que Java e JavaScript é a mesma coisa. Entendeu? E aí não é? Até a quarta letra. E aí eu falei, cara, eu acho muito preocupante você lidar com uma situação dessa. Né? Então, assim, o que eu vejo nesse nível é que algumas coisas começam a ter mais importância, e aí tanto no nível profissional quanto no pessoal. Sim. A gente estava conversando outro dia, né? De alguma situação, cara, se você me oferecer hoje 3 vezes mais, dependendo da condição de trabalho, cara, passar bem. Entendeu? Porque assim, eu tô ganhando muito bem, então não vou passar fome por causa disso, não vou passar dificuldade. E, cara, tem coisas hoje que eu não consigo abrir mão. Não que eu não consigo porque eu não consigo, porque eu não quero abrir mão. Entendeu? De família, de acessos, de possibilidades. Então, assim, os meus tem-ques hoje são muito diferentes. Porque eu tava tendo uma conversa recentemente aí com a Paula Santana, né? Que foi do Sojava, agora mora em Portugal. E essa é uma preocupação muito grande que ela tem, assim, né? Porque a gente começa a falar de carreira,
a gente começa a dizer, não, porque você agora tem que dar palestra, você tem que escrever artigo, você tem que aparecer, você tem que saber toda a tecnologia, e você tem que estar no TDC, você tem que vir no evento, e você tem que fazer entrevista, e você tem que ser bom, né? Tem que fazer lead code, assim, é muito tem que. Sim, né? isso é verdade. E assim, Isidro, os seus alunos devem cair nesse mar, né? De tudo tem que e tudo mais. Então, assim, como é que você gerencia o fato de você né, ter uma família grande, né? E que você, com criança pequena agora, né? Que está com quantos meses agora? 7 meses. 7 meses, tá certo? Assim, né? E você tem empresa e a sua esposa trabalha junto com você na empresa. Assim, não é fácil, né? Não é fácil. E assim, falar não é libertador. Saber falar não é libertador. Literalmente, assim, você tira pesos, né? O que o Helder falou. Você vai me oferecer 3 vezes mais do que eu ganho. Cara, dependendo das circunstâncias que eu tô vivendo, eu vou falar, não, muito obrigado. Né? Mas uma coisa que eu aprendi, e eu acho que isso é legal. O grande barato da vida está nas pequenas coisas ordinárias do dia a dia. O único tem que a gente precisa se esforçar assim com todas as energias tem que fazer bem feito. Seja o fazer bem feito, brincar com meu filho, seja o fazer bem feito, estar com a minha esposa, seja o fazer bem feito, estar resolvendo um bug chato para um boné. Então assim, esteja de corpo e alma na sua tarefa, naquele momento, falando assim, eu estou com consciência tranquila que eu estou dando o meu melhor aqui, estou colocando todos os meus meios para poder fazer isso bem feito, para poder fazer isso com, abre aspas, assim, é uma palavra meio abstrata, mas com excelência. Então eu quero estar com meu filho, então às vezes, isso é uma coisa legal, né? A gente tem alguns rituais lá em casa que a gente não abre mão. Uhum. Exemplo, antes de dormir a gente lê, depois a gente vai rezar, tudo bonitinho. Então a gente, cara, o Nicolas vem, papai, lê para mim? Ele já sabe ler, mas eu sei que ele não quer que eu leia, ele quer estar comigo. Então papai ler para mim papai, fica um pouquinho comigo, vai. Uhum. Então assim, e eu já me peguei em outros momentos lendo e eu deixei o celular perto. Isso aqui apitava. E eu parava para ver o que era. E eu falava assim, aí minha esposa uma vez falou assim, observa isso que você não tá observando. Eu falei assim, putz, você tem muita razão. E aí assim, vamos ler? Vamos ler. Cara, celular lá na cozinha, eu vou lá na sala ou no quarto com eles, vamos ler. Porque, mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que se esforçar, porque o fazer bem feito, ele envolve todas essas, o profissional, o familiar, o estar em eventos, então é uma única coisa, faça bem feito, esforce-se por fazer bem feito. Okay. Eu gosto muito dessa visão, que eu acho que é bem importante, de você estar no momento. Exato. Né? Então, Estar presente, né? estar no presente no momento. Né? Então, por exemplo, no segundo que a gente estava começando aqui, estava só esperando o pessoal falar ali, eu recebi uma mensagem aqui, né, que eu não gostei muito, tá certo? Aí fica aquela coisa na cabeça. Exato. E você deixa de estar no momento. Né? Você começa a pensar em outras coisas, ficar preocupado. Então, é importante você estar presente no momento. E eu gosto muito disso. Acho um pouco que a história de você tem que fazer bem feito é meio papo professor, tá certo? Não, né? O bem feito é subjetivo. Assim, eu gosto muito da ideia de que tudo que vale a pena ser bem feito, vale a pena ser mal feito, que você precisa começar fazendo mal feito para aprender a fazer bem feito. Com certeza. Certo? Né? Então, eu acho que mas eu entendi o seu ponto, assim, da história do estar presente. Sim. Eu gosto muito disso, porque a nossa carreira, a gente pensa muito, acho que um dos vocês falaram isso, né? Que a gente tem esses grandes objetivos de carreira, essas grandes coisas que a gente quer conquistar, esses grandes projetos que a gente quer fazer, mas tudo isso é construído nos pequenos momentos, né? Nas pequenas coisas da vida, Exato. no pequeno dia a dia. Você não faz um sistema com milhares de desenvolvedores, você não faz uma máquina virtual hoje, né? Você faz uma máquina virtual Java em 30 anos. Pecinha certo? por pecinha. Né? Aos poucos e crescendo, evoluindo e tudo mais. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco. A nossa carreira é o que a gente chama de um jogo infinito. Sim. Né? Então, na teoria de jogos, a gente tem 2 tipos de jogos. Né? Os jogos finitos, que é aquele que você tem que terminar. Né? Então,
tipo banco imobiliário, né? Que você acha que é infinito, mas ele é finito, ele acaba uma hora. Acredite ou não, uma hora ele Acredite. acaba. Uma hora ele acaba. Então, assim, são jogos finitos. E o jogo finito, o objetivo é você terminar e você ganhar. Tem umas regras fixas que você precisa ganhar. O jogo infinito, ele é diferente, porque o jogo infinito, o objetivo não é ganhar. O objetivo é continuar jogando, porque ele é infinito. Né? Então, você joga, por exemplo, um RPG, o seu objetivo é não morrer. Porque enquanto você não morre, Você tem o jogo. jogo continua evoluindo. E a sua carreira é assim. É um jogo infinito. Então, o objetivo... Eu vejo muita gente, por exemplo, que tinha carreiras fantásticas, maravilhosas, e que eles, né, fizeram muito, tem que, burnout, e acabaram. Não faço mais isso. Mudaram de área, mudaram de carreira, mudaram de vida, né? Ou seja, aquela carreira fantástica que estavam construindo morreu porque você, em vez de você continuar jogando, você deixou, né? Se meteu numa roubada e morreu, né? Morreu entre aspas, obviamente, né? Então, assim, o jogo infinito é esse, galera. Sua carreira é um jogo infinito. Então, você saber que você pode fazer um pouco mais todo dia. Posso só dar um caso Claro. que aconteceu? Uhum. Teve, assim, né? Tem a plataforma, tem as Netflix e tudo mais. E aí eu tive 3 ocorrências, assim, tipo, quase que uma atrás da outra. De 3 eu falei assim, professor, compensa eu assinar a Netflix? Falei, qual é a tua disponibilidade? Falei assim, putz, agora eu tô em transição de carreira. Galera, olha só, independente do que ele vai falar, compensa assinar e Flix. Tá certo? E eu falei pra ele, eu falei assim, ó, tá, você consegue reservar, por exemplo, um período na semana pra se dedicar pra isso? Uhum. Falei assim, putz, atualmente não. E um deles, inclusive, tinha filho pequeno, eu falei assim, organiza a sua vida. Então, espera essa turbulência de rotina passar, depois você vem. E às vezes é muito isso, às vezes a gente vai muito Eu sou um cara que sofro por ter dificuldade de falar não. E depois a gente vê o estrago que a coisa acontece. Mas assim, aprender a falar não, né, que é para não ter que chegar num ponto de um eventual burnout, que isso daí, cara, você tá no limite do limite do limite. E fala assim, deixa eu tentar fazer, aí eu venho o bem feito, né? O bem feito pra mim, ele está muito relacionado a justamente a presença. Então eu sei que eu tô dando o meu melhor, independente de eu estar super estressado. Não, a ideia não é vou fazer bem feito pra me estressar, pra me desgastar e não, ó, eu tô empregando o meu. Pode parecer meio romântico, mas é o amor, né? Por quê? Porque o amor é sua decisão, sua postura, como você se apresenta a essa situação. E não como um louco apaixonado que vai sair fazendo de qualquer jeito. Então, é um pouco disso, nesse sentido de fazer bem feito se dedica. Esteja ali, presta atenção no seu cliente, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no requisito, presta atenção no código, para justamente você não correr o risco de ter que começar nesse mal feito, e o mal feito, muitas vezes por negligência nossa, preguiça, etc. E depois ter que refazer, e aí refazer puto, né? É isso aí. Ó, nós estamos chegando no final aqui, certo? Não, né? Ainda tem mais uns minutinhos que a gente possa falar aqui, estamos chegando no final. Mas eu achei muita coisa que às vezes parece meio filosófica, né? Essas nossas, a gente começou uma coisa, começamos no Java 23, né? Bem Então, técnico, acabou de paramos sair. no amor. E estamos parando no amor, tá certo, né? Que eu acho que mas Helder, você que trabalha com muita gente na carreira e ajuda o pessoal a crescer e tudo mais, a carreira tem um lado meio filosófico mesmo, não tem? Não dá para você só pensar na carreira, só a coisa prática do técnico. Tem um lado filosófico mesmo ou não? Então, eu costumo dizer que tem muito lado mental, né? Porque assim, o técnico, ele é bem imediatista. Né? Então o técnico é o projeto que eu estou botando no ar agora, é o commit que eu vou fazer, é o não sei o quê. E isso tudo é muito importante, e eu não quero dizer o agora, mas quero dizer é um prazo mais de curto para médio. Agora, o que você quer da vida vai muito de encontro aos seus valores, vai muito de encontro ao que você quer como família, ao que você quer como ser humano, como pessoa, como amigo, como, sei lá, enfim, aqui, a pessoa que você é realmente, que é muito além da profissional que você é. Então, por isso que cada vez que a gente... Ó, da Yara lá. Estamos aqui recebendo a visita da Yara, né? Yara do TDC aqui com a gente. Yara, Então, assim, quanto mais você começa, e acho que tem a ver com maturidade também, quanto mais longe você começa a olhar em você como pessoa, você começa a pensar mais nessas coisas. Por isso que eu falei lá, não adianta oferecer 3 vezes mais se
são coisas que vão contra os meus valores. Cara, pode oferecer o quanto for, eu não vou, entendeu? É isso. E então você começa a olhar muito mais essas coisas. O que eu quero construir, quem que eu quero ser, quem que eu quero... Você falou da minha filha, né? Quem que eu quero que minha filha diga daqui a uns anos que é o pai dela, né? O que ela vai falar de mim, né? Nas rodas que ela tiver. Então você começa... E se você é alguém que se importa com essas coisas, você vai pensar muito mais em níveis, talvez, que a gente possa chamar de filosóficos, né? Então, acho que por isso que a gente acaba... no nosso WhatsApp, a gente fala muito mais sobre essas coisas, inclusive. Porque são coisas que são importantes pra gente, né? Eu acho que são coisas, né, que... por causa disso, porque a carreira não é um jogo infinito, não é uma corrida de 100 metros, não é nem uma maratona, né? A carreira é uma coisa que leva para muito e afeta a sua vida inteira. A sua carreira, pessoal, afeta tudo, afeta o seu trabalho, afeta a sua família. Assim, então, a gente às vezes começa a conversar e eu faço muitas conversas de carreira, né, com desenvolvedores e tudo mais, trabalho muito com desenvolvedor profissional de muitos anos de carreira, e aí você começa a conversar sobre carreira e as pessoas só querem pensar na carreira. E aí a gente sempre tem que puxar aí o lado pessoal, né, o lado financeiro, o lado espiritual também, quer dizer, quais são as outras coisas na sua carreira, porque você começa, e aí as pessoas começam a se abrir, e muitas vezes a pessoa chega para conversar comigo, Bruno, eu tenho uma pergunta sobre, eu tenho que aprender essa tecnologia aqui, e a gente sai com o cara pensando alegre, feliz, né? Eu sempre tenho um momento na minha conversa que eu vejo que a pessoa dá uma risada, assim, eu falo assim, nossa, eu adoro risadas, né? Porque sai aquele peso e a pessoa começa a realmente pensar na vida, sim, na carreira, porque realmente tem um lado filosófico, mas não é bem filosófico, tem esse lado de que a sua carreira é muito mais... Pessoal, o seu trabalho pode ser isso, mas a carreira não é um trabalho, a carreira é mais do que um trabalho. Então, a sua carreira, e a sua carreira não é a sua empresa, não é o seu chefe, né? Posso comentar um negócio rapidão, rapidão? Eu li um livro um tempo atrás que eu não vou lembrar o nome, eu lembro que o autor era o Wayne alguma coisa, mas era um cara que ele teve um burnout pesado, assim, e aí ele mudou um monte de coisa na vida dele e escreveu um livro sobre isso. E tem uma ilustração que ele faz, um momento que ele fala o seguinte, que a nossa vida, a gente está equilibrando várias bolas, está fazendo malabarismo com várias bolas. Sim. E essas bolas são saúde, família, carreira, espiritual, enfim, algumas coisas lá. E aí ele falou, cara, e eu descobri que carreira é uma bola de borracha. E que as outras bolas, saúde, espiritual, família, são bolas de cristal. Então, assim, se você deixa uma bola de cristal cair, ela se despedaça e ferrou. Agora, uma bola de borracha, se ela cai, ela quica. Sim. E ela volta. Não quer dizer que você não vai dar atenção para sua carreira, mas quer dizer que quando existe uma disputa de prioridade, você tem as bolas que são de cristal. Exato. Então que você vai ter que tomar mais cuidado delas, porque se ela cair, ela se despedaça. Você não tem como consertar nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Exatamente. Bem, pessoal, eu queria, né, uma última mensagem aí. Certo? Primeiro, eu quero que você saiba, esses são caras muito fera aqui. Tenho certeza que você vai achar eles na rede social, facinho, facinho. Então, né, se tiver um link em algum lugar aqui para poder seguir, siga o canal aqui do TDC, ouça esse podcast, Tem Tempo para Perguntas nas várias redes aí. Convide o seu amigo para vir conversar, encontre esses feras aqui. Mas, Isidro, fala uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Cara, assim, não negligencie, né, o que você pode ser capaz de fazer, né? Confia mais no seu taco, isso é legal. Saiba que você não vai conseguir aprender tudo para ontem. Considera sempre assim, ó, o tempo tem que estar a meu favor, nunca contra mim. Porque quando eu tenho o tempo como um aliado, ele me impulsiona. Quando eu tenho o tempo como um adversário, ele me afunda. Tempo. Isso aí, tempo, né? É a história do jogo infinito de novo, né? O tempo tem que ser a nosso favor, não é isso? Como é que a gente faz isso, né? E você, Helder, como é que você pode, que mensagem você pode passar para o pessoal aqui? Cara, eu acho que todo mundo deveria tentar construir um grupo de amizades como o nosso. E na profissão mesmo, na carreira. Porque extrapola a carreira. Então, assim, a gente se convive pessoalmente,
O Isidro tá devendo ir lá em casa ainda, mas Passou. o Bruno já foi com a filha dele, com a Karina. A gente também já a gente convive entre família. Então, porque são coisas que a gente costuma muito fazer amizade com aquele amigo do trabalho, e aí você sai do trabalho e nunca mais vê o amigo. Exato. Né? Então, quando você consegue construir amizades que extrapolam, a nossa colaboração ela é muito maior e muito mais perene, inclusive profissionalmente. Daí quando a gente brinca, a gente tem o grupo do WhatsApp, porque a gente fala de um monte de coisa, inclusive de trabalho. Então, acho que todo mundo deveria buscar ter esse seu grupinho pequeno, próximo, para a gente levar a vida junto. Assim. Perfeito. Muito bom. E você, Bruno? Então, eu tenho várias perguntas capciosas aqui ainda que a gente não conseguiu responder todas elas, mas a gente vai voltar no outro momento. Né? Eu acho que uma coisa, pegando esses dois ganchos aqui na história do tempo e das amizades, uma coisa que eu gosto muito de pensar uma coisa que eu tenho chamado de você expandir o seu universo de solução, né? O seu espaço de solução. Sim. Na matemática, né, quando você tem uma fórmula, você tem um espaço de solução, aquelas coisas que resolvem aquela fórmula, né? E na nossa vida, o nosso espaço de solução são aquelas coisas que a gente acha que são possíveis serem feitas. E eu estava pensando muito isso na época das Olimpíadas, né? Quando eu era criança, né, ou adolescente, assim, o Brasil participar da ginástica olímpica era uma coisa impensável, não existia, né? Então aquelas russas, aquelas americanas, fazendo os malabarismos mais impressionantes do mundo e tudo mais, a gente nem imaginava que era possível o Brasil participar. E nessas Olimpíadas agora o Brasil ganhou medalhas, né? Ultrapassou as americanas, ultrapassou todo mundo. E tudo isso foi porque alguém em algum momento pensou que seria possível e construiu essa possibilidade. Na nossa carreira é assim também. Aquela coisa que você quer fazer, que está fora do seu espaço de solução, você nem ao menos quer fazer, né? Aquela coisa que está fora do seu espaço de solução, você não quer fazer, você não sabe que é possível, você nem imagina que você poderia atingir. Então, quando você tem um grupo de amizade, esse grupo te ajuda a você pensar nas coisas possíveis. Você então vendo o Helder, né, fazendo a empresa dele, vendo o Isidro, né, fazendo a EasyFlix, por exemplo, eu fazendo minhas atividades, quando você começa a ver as possibilidades que existem, e você fala assim, nossa, se o Helder pode fazer, eu posso fazer também. Né? Se o Isidro está fazendo, quem sabe eu consiga. Então, você ter essas amizades, você vir num evento como esse, você participar de um grupo de usuários, você conhecer pessoas que expandem o seu universo, seu espaço, o seu universo de solução, o seu espaço de solução, vai te ajudar a você atingir coisas que você nunca imaginou possível. Então, a melhor maneira de fazer isso, vai conversar com alguém, né? Busca alguém, pode buscar um de nós aqui, a gente está à disposição para conversar com você. Né? Então, porque a gente quer que daqui a 10 anos, talvez, né, você esteja num nível que você, nossa, 10 anos atrás não imaginava. Que foi o que aconteceu com todos nós, não é isso? Muito. Certo? Então, galera, né, já estourando demais o nosso tempo aqui, queria agradecer a sua participação, queria agradecer demais ao meu grande amigo Helder por estar aqui, tá certo? Prazer enorme estar com você, ao meu grande amigo Isidro, um prazer enorme estar com você aqui também, e principalmente agradecer você que está nos assistindo, porque você ter colocado o seu tempo com a gente aqui faz com que a gente possa realizar tudo isso. Muito obrigado, a gente quer fazer isso com você, colocar o nosso tempo à sua disposição também. Valeu, galera, grande abraço. Valeu. E teve bastante tempo para pergunta. Um abraço. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.